Amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, falsidade, será que ela existe no templo de Deus, na igreja, na casa de Deus? Será? Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre a falsidade e o que significa a falsidade. A falsidade significa uma ação de fingir, uma ação de maldade ou hipocrisia. A falsidade do seu amor é lastimável. E a tendência do falso para ser desleal é uma perfídia total. A falsidade está presente em todos os atos de um falso. Provérbios nos alerta sobre isso. Em Provérbios 6, 16 a 19, ele nos diz: Deus nos mostra 6 coisas que ele odeia e uma que abomina: olhos altivos, olhos grandes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, para fazer fofoca, para levar intriga, a testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Esse é um amaldiçoado dentro da igreja. É um amaldiçoado. Mas está ali, nós não podemos expulsá-lo. E o que Deus fala sobre se afastar de pessoas falsas? Prestem bem atenção. A Bíblia, em Mateus 7,15, ela nos diz: cuidado com os falsos profetas. Ele vem até vós vestido de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, para te destroçar, para te tirar do caminho santo de Deus e te levar à perdição. Falsos profetas são aqueles que querem, se passar por homens de bem e se aproveitam dos cristãos para enganá-los, para ludibriá-los. Existe agora um grupo de pastores, de pseudos crentes. Esses são crentes, não são cristãos, que elevam, pregam o comunismo dentro da igreja, essa doutrina cristã enganosa, mentirosa, falsa, que nós temos que abrir os olhos para que nossos irmãos mais íntimos, mais próximos, não se enveredem por esse caminho da perdição. É uma ideologia satânica. Ela vem de Satanás. Você note que todos aqueles que pregam e lideram essa ideologia, eles só vivem na mentira, no equívoco, no engano, e eles confessam que mentem. Eles confessam que enganam, eles confessam que roubam. Já ouvi um presidente dizer: eu roubei e não roubo mais, mas já está na mesma ladainha, fazendo as mesmas coisas que fez no passado. No livro dos Salmos, no capítulo 27, no versículo 12, ele nos diz: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldades pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera com fé, no Senhor. Portanto, nós temos que estar preparados, conhecendo a verdade, porque esta verdade nos fortalece para que a gente não caia, nos fortalece para que a gente não venha vacilar na fé, nem nos passos para a igreja de Deus. Então, meus irmãos, eles estão dentro da igreja.
Eles estão dentro da igreja. Eu, certa vez, numa escola dominical, tinha uma irmãzinha que era professora, e eu fui à escola dominical. Eu nunca ia, mas fui. E lá chegando tinha um moço de uma outra igreja pregando uma doutrina que não era cristã. E estavam todo mundo bem atentos, porque as doutrinas, eles convencem, eles têm um pacto com Satanás, que Satanás opera naquele crente que não está preparado. E estava todo mundo tão afeiçoado, com atenção tão grande, que era impressionante. E foi preciso nós nos metermos e falarmos, porque o falso irmão estava ali. Estava atuando, operando e colhendo os seus efeitos, já prestes a isso acontecer. Aí então Gálatas nos desperta. Gálatas 2:4. Essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos. Infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão do pecado e da morte. Portanto, estejamos preparados. Eles estão dentro da igreja. Eles se prepararam em seminários. Eu já falei aqui que quando eu estava no seminário havia um grupo, não é? Fechado. E quando eles permitiam que alguém se aproximasse dele, eles iam pregar justamente a desonestidade, a corrupção, a ladruagem, o meio de vida que ele adquire sendo um pastor, sendo um líder religioso. Mateus também nos desperta. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Falsos profetas são aqueles que querem, meus irmãos, se passar por homens de bem, se aproveitam dos cristãos para enganá-los, ludibriá-los, desviá-los do caminho santo do Senhor. Jeremias também nos desperta. Cuidado com os seus amigos, é outro que levam à perdição, é outros que levam à condenação. Cuidado, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Portanto, temos que estar alerta, em atalaia, como um soldado na fronteira. A guerra está na fronteira, não é? De arma em punho, atento, sem vacilar, sem cochilar. A Bíblia nos alerta, meus irmãos, sobre esses falsos profetas, que se passam por cristãos, que se passam por homens de bem para enganar os cristãos e os homens de bem. Mateus 7,15, ele nos avisa, não é? Muito cuidado, todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Né? Em Timóteo, 1 Timóteo 6, de 3 a 10, ele nos fala também, os irmãos podem anotar e ler com mais cuidado, com mais entendimento, para que não venhamos vê-los no lamaçal do pecado, nem na perdição e na morte. A Bíblia diz que quem ensina as falsas doutrinas é orgulhoso e não entende o que está fazendo. Ele faz porque ele é mau. O seu coração só tem maldade. E a bondade que ele apresenta é enganosa, mentirosa. Em Romanos 12, 9 e 18 diz para amar as pessoas fingidas e orar por elas. Isso nós devemos fazer. Não ter mágoa, não ter rancor, mesmo que tenha lhe feito mal. Não se deixe enganar. Não se deixe ludibriar. Mas não odeie, ore. Ore a Deus pedindo perdão para aquela pessoa. Em Romanos capítulo 12, como foi dito agora. Agora Jeremias capítulo 7 e 8. A Bíblia diz para não se deixar enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Não se deixe, meu. Deus nos alerta, Deus nos desperta para tudo. Agora não faça como fizeram 5 irmãos na outra mensagem. Me eliminaram, me excluíram
ou melhor, se excluíram do meu zap, não é? Por causa da mensagem. A mensagem tem que ser dita, não com mentiras, com enganos, nem com equívocos, verdadeira, e é isso que nós fazemos. O Senhor Jesus te convidou, não foi para te dar tesouros, nem casa, nem carro, nem apartamentos, nem nada que você deseja materialmente. Tudo isso você recebe de Deus se você a Ele for fiel. Mateus 24, 4 e 5, ele nos diz: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos se você não estiver preparado. Se você não tiver o conhecimento da verdade e da vida que é Jesus Cristo, você estará perdido. Você não conseguirá se sobressair. Você tem que ter conhecimento, tem que ouvir, escutar e ler. Quando for para um templo de Deus, não converse, escute a mensagem com o coração, com a alma, com o espírito, com a atenção, porque o Deus Todo-Poderoso está pertinho de você na pessoa do Espírito Santo. Aí em 2 Coríntios, para nós encerrarmos, 11, 3 e 4, ele nos diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva, com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês o Evangelho, não é, de Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês escolhem aquele que nós lhes pregamos, que é o verdadeiro, é o Evangelho dos Apóstolos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o tolerarão com facilidade, porque o mal é fácil nós aceitarmos. Desviar do caminho de Cristo é muito fácil, porque não tem espinho, só tem rosas, mas o pagamento no final é a morte eterna. Que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome de Senhor Jesus. Amém.